Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Física na Veia. Eu sou o professor Thales Estevam, professor de Física, e hoje estamos mais uma vez resolvendo algumas questões de física que caem nos vestibulares, tá? Dessa vez vamos continuar com a série cinemática. Aí no canal tem uma série somente de questões de cinemática, também tem uma série de eletricidade. Já estou preparando outras que eu vou subir para o canal. Mas essa aqui é a série cinemática. São questões exclusivas de cinemática que caem nos principais vestibulares do país, tá? Antes de prosseguir para as questões de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre esse canal. Ele é um canal feito para você que está se preparando para um vestibular, se preparando para poder ingressar numa faculdade usando o Enem ou o vestibular, ou então se preparando para um concurso público ou militar, tá? Então, já desde esse momento, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para poder garantir que vocês possam receber todas as novidades, todos os novos vídeos que eu for postando, e também vocês possam curtir e compartilhar esse material com outras pessoas, principalmente com aquelas que você sabe que está prestando os mesmos certames que vocês, que estão concorrendo a uma vaga na universidade, ou então em um cargo público ou militar, certo? Também dou aulas online para todo o Brasil, então quem tiver interesse pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. E também podem me seguir pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram. Também vou deixar esses links aqui na descrição. Então, antes de prosseguir ainda para a questão, tem mais um recado para dar para vocês. Se vocês tiverem interesse que eu faça um material específico de um determinado tipo de concurso, ou então algumas questões específicas que vocês gostariam que eu tratasse aqui de física, coloca aí, deixa nos comentários, e se tiver um número muito grande de pessoas abordando aquela questão específica, eu vou pegar e vou fazer aqui um material para isso, tá? Então vamos para a questão de hoje. Bom, a questão de hoje é uma questão da UPF, tá? Vamos ler a questão inicialmente. Sobre um rio, há uma ponte de 20 metros de altura, onde um pescador deixa cair um anzol ligado a um peso de chumbo. Esse anzol, que cai a partir do repouso em linha reta, atinge uma lancha que se desloca com velocidade constante de 20 metros por segundo por este rio. Nessas condições, desprezando a resistência do ar e admitindo que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo, pode-se afirmar que no exato momento do início da queda do anzol, a lancha estava a uma distância da vertical da queda em metros de... Bom, essa questão é uma questão que unifica movimento retilíneo uniforme com movimento retilíneo, tá? Então, pessoal, vamos pegar primeiramente os dados que estão fornecidos na questão. Ele dá aqui que a altura aqui da ponte é de 20 metros, tá? Então, a altura aqui é de 20 metros, tá? Então, a gente tem aqui a nossa primeira informação, que H, assim, H é igual a 20 metros. Prosseguindo aqui na leitura, ele diz que esse pescador deixa cair um anzol. Ele está encontrado um peso de chumbo. Ele não diz qual o peso. O problema de cinemática, a gente não precisa saber a massa, tá? Só precisamos saber as condições iniciais e finais do problema, tá? Então ele diz que ele tem um peso de chumbo e esse anzol cai a partir do repouso, olha só. Então a velocidade inicial, ele cai a partir do repouso em linha reta. Isso significa que a velocidade inicial, V0, de quem? Do anzol, ela vai ser igual a 0. E como ele está sujeito à atração gravitacional, significa que esse movimento, o movimento do anzol, é um movimento retilíneo uniformemente variado.
tá? A gente já vai colocar aqui. E aí o que acontece? Ele atinge uma lancha que se desloca com velocidade de 20 metros por segundo. Então a gente tem um segundo corpo, já vai esquematizar isso aqui, que é uma lancha que está se deslocando com a velocidade de 20 metros por segundo por esse rio. No caso desta lancha, a gente tem que a velocidade da lancha, 20 metros por segundo, é uma velocidade constante. O que significa que essa lancha se move com um movimento retilíneo uniforme, tá? E aqui ele diz para desprezar também a resistência do ar, tá? Ele dá aqui a aceleração da gravidade, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E o que ele quer? Pode-se afirmar que no exato momento do início da queda do anzol e a lanchas, da queda do anzol, a lancha estava a uma distância vertical da queda em metros. Ou seja, no início que começou a cair o anzol, a lancha está a uma determinada distância. Então vamos desenhar isso aqui. Então o que a gente tem? A gente tem aqui o lago e aqui a gente tem uma ponte. Certo? Aí, sobre este lago, a gente tem uma lancha. Então a gente vai ter uma lancha ali. Vou tentar pegar uma lancha para colocar aqui. Não. Então vamos pegar aqui uma forma aqui. Então a gente tem uma lancha. Eu vou pegar aqui um objeto que pareça com uma lancha. Tá, vou desenhar. Melhor. Então a gente tem aqui uma lancha que está partindo de um ponto. Então a lancha está aqui, está partindo de um determinado ponto. Esse ponto aqui, ele está a uma distância d, a uma distância d do ponto de queda do anzol que começa aqui, ó. Aqui está o anzol. Então o pescador está aqui em cima e aí deixa cair o anzol, tá? Essa distância aqui que ele quer. Vamos chamar de x. Tá? Então o que a gente tem? A gente tem que aqui, neste ponto, o anzol começa a cair com velocidade inicial igual a 0. Só que a lancha, o tempo todo, ela está se movendo com V da lancha igual a 20 metros por segundo. Quando ela se encontra nessa posição, que é justamente a posição em que o corpo chega, eles se encontram, tá? Então o anzol cai e exatamente quando a lancha está passando por baixo do pescador é que vai ser atingida pelo anzol, tá? Então o fato de acontecer isso aqui significa que o tempo de queda deste anzol que a gente vai descobrir, ele vai ser igual ao intervalo de tempo, ao instante de tempo em que a lancha alcança esse ponto, considerando que o início do movimento, tanto aqui quanto aqui, se deu em t0. t0 igual a 0. Tá? Então, no instante de tempo 0 aqui e no instante de tempo 0 aqui, a lancha começa a se mover e o anzol começa a cair. Quando dá o instante de tempo TL, que vai ser TL igual a T por de queda do anzol, nesse instante de tempo específico, vai ter um contato entre o anzol e a lancha. Ok? Pois bem, então vamos começar a resolver a questão. Bom, como o movimento é retilíneo uniformemente variado para o anzol, a gente vai ter que
A função horária da posição vai ser y, y0, mais v0t, mais gt ao quadrado sobre 2, porque aqui é da livre. Como é que é da livre, estamos colocando a orientação de cima para baixo, tá? E aqui está g. Vai ter a mesma orientação de g. Essa aqui é g e aqui é o eixo y. Ok? Por isso será um negativo aqui. Então, olha só. A gente viu que para o anzol isso aqui é 0. E a gente pode considerar que ele está partindo de y igual a 0. Aqui. Tá? Então, aqui em cima, esse pedaço aqui é y igual a 0. Então, isso aqui também é 0. Então, a gente tem que, para o anzol, a gente vai ter que y é igual a gt ao quadrado sobre 2. Considerando que quando y é igual a h, ou seja, a altura toda que ele percorreu é isso aqui, ó, h. Então, isso aqui é h. Daqui até aqui. Quando ele percorre h, eu vou ter que o tempo vai ser igual ao tempo de queda. Então, eu vou ter que, para o anzol, vai ter h igual a g, tempo de queda ao quadrado sobre 2. Ok? Eu quero o tempo de queda, então eu vou isolar tempo de queda ao quadrado igual vai ser 2h sobre g, certo? Daqui eu tiro que o tempo de queda vai ser igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Ok? Pois bem, eu tenho g, tenho h, que é 20 metros, tenho g, que é 10 metros por segundo. Então, eu substituindo aqui, eu tenho que o tempo de queda vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 20, dividido por 10, cortou. Eu obtenho que o tempo de queda ao quadrado vai ser raiz quadrada de 4, que vai dar 2 segundos. Então, a primeira informação que eu tenho é esta, certo? Então, eu tenho que o tempo de queda, que vai ser o mesmo tempo da lancha, vai ser igual a 2 segundos. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu tenho no meu problema. Ok? Aí, pois bem, então, vamos prosseguir, que o problema não terminou ainda. Ok? Agora, a gente tem que ver o que acontece com a lancha. Bom, como a lancha ela está se movendo com movimento retilíneo uniforme, é válida a função horária da posição para o movimento retilíneo uniforme, que é x igual a x0 mais vt. Olhando aqui na figura, aqui ela está no marco zero. Podemos dizer que ela está no marco zero, certo? Então, a posição inicial da lancha, x0, vai ser igual a 0. Então, isso aqui é 0. V, nós vimos que é 20 metros por segundo. Ó. Então, eu tenho que a função horária fica x igual a 20t. Ok? Jogando o tempo de queda igual o tempo da lancha igual a 2 segundos, como vimos lá, a gente tem que x vai ser igual a 20 vezes 2, que isso dá 40 metros. Agora, olhando aqui no enunciado, a gente pode reparar que é a opção C. Tá? Então, pessoal, essa questão, vocês viram, é uma questão que deu um pouquinho de trabalho, mas é uma questão muito boa, tranquila de se trabalhar. E a questão toda era você entender que o tempo de queda do anzol era o mesmo que o tempo que a lancha levaria para chegar no ponto onde entrar em contato. Certo? Essa é uma das formas de resolver, existem outras, e fica para você aí tentar resolver de outra forma. Talvez igualando
as funções horárias da posição na direção Y com a função horária da posição na direção X. Provavelmente isso vai ser um pouco mais difícil. Eu acho mais fácil você fazer usando a função horária da posição em Y, você calcular o tempo de queda, e a outra com o tempo de queda na direção X para a lancha. Tá? Que foi o que a gente fez aqui. Tá? Então, a gente fica por aqui. No próximo vídeo, eu vou trazer mais coisas, mais questões de cinemática, também mais questões de eletricidade, e também estou preparando uma lista de oscilações do Enem e de concursos militares. Tá? Então, eu agradeço pela participação de vocês e até a próxima, pessoal.